o treino desta terça-feira em São Januário, mais de 20 torcedores invadiram o gramado e chegaram a ameaçar os jogadores. Os torcedores do Flamengo vão estranhar o time que entrará em campo hoje à noite contra o Fluminense. Mas é bom eles irem se acostumando, porque as mudanças estão apenas no começo. No primeiro Fla-Flu de Muricy, o treinador tem problemas para escalar o time. Sem Louco Abreu e sem Herrera, não vai ter nenhum hermano no ataque alvinegro na noite desta quarta-feira contra o Cruzeiro. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos, de novo reunidos aqui só falando do futebol carioca. Você acredita que aqueles integrantes de torcidas organizadas do Vasco sejam torcedores vascaínos? Eu duvido. Aquela hora do dia, horário comercial, ou o cara vive de renda ou então está desempregado. E se está desempregado, tem que correr atrás. Agora, o mais estranho é que invade com facilidade o gramado no local onde os caras estão trabalhando. A imprensa não pode chegar ali. Geralmente a imprensa é culpada de uma série de coisas. E mais, o que eu estranhei foi o presidente Roberto Dinamite dizer que é normal a reação à cobrança. Não é normal, não. Dizer que não houve agressão, houve sim. Só invadir, botar o dedo na cara de jogador é um tipo de agressão. O que fizeram com o Rodrigo Caetano peitando o dirigente vascaíno, aquilo é agressão. Eu acho que essa relação dirigente e torcida organizada, entre aspas, não está numa boa. O primeiro destaque de hoje é do cartão vermelho. Gilson Ricardo. E meu cartão vermelho é justamente para o presidente Roberto Dinamite, Zé Carlos, que a declaração foi infeliz. Tudo bem, depois pode ter até repensado, mas ainda falar que é normal, que os caras estão trabalhando ali, não era nem jogo, era treino, trabalhando, se aperfeiçoando para jogar amanhã com o Inter de Porto Alegre. E se perder amanhã, qual vai ser a posição? E o Rodrigo Caetano pegou as coisinhas dele, foi embora. O Roberto Dinamite está querendo hoje conversar com ele. Mas se eu sou o Rodrigo, eu não volto mais não. Pego e vou embora. O Moraes do Vasco foi embora do Vasco exatamente por isso. Porque entraram, ameaçaram agredi-lo e foram até a porta da residência dele, na zona oeste do Rio, ameaçá-lo. Isso não é correto. Destaque do repórter da Rádio Globo, Cláudio Perrot. Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde, amigos. O Maracanã vai ser fechado daqui a mais algumas rodadas e o Flamengo vai ficar sem casa. Há o oferecimento do Botafogo para que o Engenhão seja utilizado, mas a diretoria do Flamengo considera que é um custo muito alto a ser pago. Sendo assim, Volta Redonda, ao que tudo indica, será a casa rubro-negra na sequência do Campeonato Brasileiro. Há a intenção de se fazer um paralelo, fazer do estádio da Cidadania em Volta Redonda algo como o Pacaembu, com camarotes bem tratados, mudar todo o gramado e o Flamengo iria, se houvesse possibilidade, de voo fretado e voltaria para o Rio, tudo vapt-vupt. É bem rapidinho, você vai porque mexer Volta no gramado, Redonda é logo ali. Não, e aí vai ser rápido, vai mexer no gramado, vai ser rápido, uns 3 meses, a grama pega e tal, e joga. O assunto que a gente comentou aqui das torcidas organizadas, vocês vão ver agora os caras fazendo cobranças, ameaças aos jogadores. A Patrícia Chueri estava pertinho e olha só as imagens e as ameaças. O Vasco começou o Brasileirão com o pé esquerdo, 2 derrotas e 1 empate. O Cruz Maltino é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. A torcida perdeu a paciência e foi cobrar o time. Durante o treino desta terça-feira em São Januário, mais de 20 torcedores invadiram o gramado e chegaram a ameaçar os jogadores. Eles conversaram com o time por cerca de 20 minutos. Elton, Nilton e Helder Granja foram os jogadores mais cobrados. Os zagueiros Thiago Martinelli e Fernando tentaram contornar a situação o mais rápido possível. Na última rodada, o Vasco perdeu para o Avaí em Florianópolis. Nesta quinta-feira, o time da Colina vai receber o Internacional em São Januário. Tá lembrado daquele jogo Coritiba e Fluminense? Quando o Coritiba caiu, o Fluminense se livrou? A polícia do Paraná identificou bonequinho por bonequinho e enquadrou todos eles. Tem gente em cana, processado. É o que o Vasco tinha que fazer hoje. Enquadrar. Pô, vamos uma receita. O cara, qual é o nome completo, papá? Vive de quê? Ô, Perrot, você que já cobriu o Vasco há muito tempo. É verdade. Ô, Zé Carlos, e me ocorre uma coisa. Não que isso tenha acontecido, mas eu sei de histórias, e são verídicas,
de que dirigentes pagavam a torcedores para pintar o muro do clube com dizeres fora fulano, fora Beltrano, pagavam torcedores para fazer esse tipo de tumulto. Não estou aqui dizendo que o Vasco tenha feito isso, nem a sua diretoria. Mas essa relação é totalmente promíscua do jeito que está acontecendo, Zé Carlos. Agora, o que a gente sabe é que o Vasco tem uma segurança. E eu não vi a segurança aparecer e coibir essa invasão, Gilson. Tinha lá um segurança, ele chegou até a pensar em detonar spray de pimenta em cima, aquelas coisas todas, mas não funcionou. Agora você vê que eles vêm para dentro, eles entram no campo e pelotão, vêm é pelotão. em direção aos jogadores. É atrapalhar o trabalho, aí não é certo. Agora, vendo as imagens, me ficou marcada a seguinte situação. Os jogadores se agruparam, alguns poucos seguranças e os torcedores do outro lado, dando a impressão de que uma hora para outra a guerra seria deflagrada, o pau iria cantar. Mas se começa uma briga ali, se alguém... um estopinzinho... Generalizado. E sem polícia, já aconteceu até chegar nas Laranjeiras, já aconteceu na Gávea. Tudo que é lugar. lembrado? O Romário foi aquela história que o cara jogou a galinha no campo, que o Romário foi lá e ainda pegou o cara, acabou dando processo, confusão, teve dor de cabeça, que ele agrediu lá o rapaz. Quer dizer, os caras vão lá, tá trabalhando, deixa eu trabalhar. E o pelotão que invadiu lá no Flamengo, mesmo estilo, ali pelo lado da Selva de jogaram Pedra, bomba, soltaram bomba. Soltando, quer dizer, coisa de vandalismo e que merece a ação da polícia. A 17ª delegacia, se ninguém registrou, deveria hoje tomar providência e apurar, ouvir os jogadores, ouvir os dirigentes, pedir as fotos dos falsos torcedores vascaínos, tudo isso para poder identificá-los e, inclusive, intimá-los. Daqui a pouquinho tem mais falando do futebol carioca. Lembrando que hoje tem Fla-Flu, hein? 7h30 da noite no Maracanã. É mais cedo o Fla-Flu hoje. E há 2 anos que o Fluminense não ganha o Fla-Flu. A gente volta já já. Adriano está fora e Fred é a dúvida para o Fla-Flu de hoje à noite.